Olá, o TV é Ciência já está no ar. Só no Brasil, milhões de pessoas de todas as idades têm alguma doença crônico-degenerativa ou é vítima de uma lesão traumática. Para essas pessoas, a medicina atual não tem muito a oferecer no sentido de melhorar sua doença e ou sua qualidade de vida. Mas as coisas não estão perdidas. Pesquisas com células-tronco podem apresentar caminhos e terapias eficazes e num futuro não muito distante. As células-tronco são usadas em várias pesquisas para o tratamento de muitas doenças. Você acredita que as pesquisas com células-tronco poderão salvar a vida das pessoas? Qual a sua opinião? Sim, daqui a um tempo as células-tronco podem sim salvar muitas pessoas, muitas vidas. A células-tronco, ela veio para poder estar ajudando as pessoas que já nascem com problemas, né? E eu acho que vai estar solucionando sim, né? No caso das pessoas que têm problemas e vai ser regenerado, né? O problema delas e isso vai estar ajudando sim, com certeza. Com certeza, sou totalmente a favor do uso das células-tronco para salvar outras vidas. No futuro vai ter muita serventia, né? Porque isso aí falta mais estudo, uma coisa mais atualizada, mais avançada da situação. E a opinião do Vaticano também que é contra, né? Você acredita que as pesquisas com células-troncos poderão salvar a vida das pessoas? Com certeza. Pessoa que nasce com deficiência no fígado, no estômago, ou adquire essa deficiência mais tarde, as células-troncos vão regenerar, né? Essa a pouca informação que eu tenho, mas com certeza salvará muitas vidas. Acredito sim, tudo é válido, né, para poder salvar uma vida. Na verdade, terapias em caráter experimental realizadas no mundo inteiro apontam as células-tronco como eficientes no tratamento de doenças como Alzheimer, infarto do miocárdio, queimaduras, cardiopatias, doença de Parkinson, diabetes, lesões cervicais, esclerose múltipla e várias outras. Por isso, as células-tronco são importantes e são assuntos de hoje do nosso TV é Ciência. O que são, como se classificam, para que servem. As pesquisas com células-tronco no Brasil e no Espírito Santo, os recursos aplicados e a polêmica das experimentações com células embrionárias. Fique com a gente porque o programa de hoje está muito legal e você pode participar enviando um e-mail para esfazciencia@yahoo.com.br ou tvsciência@yahoo.com.br. Vamos lá? Vamos à reportagem de hoje? Aqui no prédio da pós-graduação em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo, encontram-se os principais laboratórios e pesquisadores de células-tronco aqui do Espírito Santo. Nós vamos lá conhecer o que são os conceitos, o que são as células-tronco, como são feitas as pesquisas e as polêmicas em torno da utilização de células-troncos embrionárias nas pesquisas aqui no Brasil. Professor José Geraldo Mil coordena o núcleo de pesquisas com células-tronco aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Tudo bem, professor Mil? Tudo bem, Luciano. Bom, professor Mil, células-tronco para muitos ainda é novidade, né? Mas na verdade elas já é bastante conhecida da ciência, né? Bastante conhecida. Por exemplo, a gente tem uma doença que não é tão frequente, mas também não é tão rara, que é chamada aplasia da medula óssea. A medula óssea, o tutano dos ossos, é que produz o sangue. E tem pessoas que têm doenças em que a medula óssea para de funcionar. Então, essas pessoas, já desde a década de 60, os médicos hematologistas aprenderam a retirar células-tronco da medula óssea de um indivíduo e fazer o transplante dessa célula para outro indivíduo para que a medula óssea volte a fabricar sangue. Então, na verdade, a primeira utilização de células-tronco foi no campo da hematologia. E isso tem mais ou menos 40, 45 anos. Lá na década de 60. Isso, exatamente. O professor Mil vai nos ajudar a conceituar, né, na verdade, o que são as células-tronco, quais são os tipos, como elas se classificam e como é que são as fases da pesquisa. Mas antes da primeira pergunta, né, que é o conceito, professor Mil, nós temos uma reportagem com os alunos lá do Centro de Educação Infantil São Luís de Santa Maria de Jetibá. Eu queria que o senhor assistisse essa matéria, né, e depois comentasse, vê como é que foi o performance dos alunos, se eles conseguiram conceituar e classificar bem essas células. Vamos assistir? Vamos ver.
Nós estamos falando um pouco sobre células-tronco. Células-tronco é um assunto que tem sido muito debatido nos dias de hoje. E essas células, né, são células que têm capacidade para se autoduplicar. O que quer dizer isso? Em que uma célula mãe, ela dá origem a outras células, sejam elas idênticas, que vão possuir a mesma função, ou diferentes, em que elas vão ter outras funções. Por cada célula-tronco existente no nosso corpo, elas possuem funções diferentes. Elas têm a função, né, de formar todos os tecidos existentes no nosso corpo. E assim, cientistas, né, fazendo os estudos, eles acreditam que pode a célula-tronco trazer a cura de muitas doenças, como diabetes, leucemia e entre outras. Olha, Fabiana, existe uma polêmica sobre a utilização de células-tronco. Sim, existe. É em relação, né, que a retirada, né, do embrião que já foi fecundado, né, pois muitos acreditam que quando ocorre a fecundação, já existente uma vida. Então, eles não aceitam que isso ocorra, pois vai estar destruindo uma vida. Agora existem células-tronco adultas e embrionárias. Sim, as adultas, elas são retiradas dos tecidos adultos do corpo humano, como o sangue, o fígado, a placenta e o cordão umbilical. E as embrionárias, elas são retiradas dos embriões de até 4 dias de vida. Agora o Leonardo vai dizer para nós quais são as classificações da célula-tronco, não é isso, Leonardo? Boa tarde, você está falando um pouco sobre a classificação. As células-tronco, elas se classificam em totipotentes, pluripotentes, oligotentes, multipotentes e unipotentes. As células totipotentes, elas possuem a capacidade de dividir-se entre todos os 216 tecidos do corpo humano. Já as pluripotentes e as multipotentes já não possuem essa capacidade de dividir-se entre todos os tecidos do corpo humano, excluindo também a placenta e os anexos embrionários. As unipotentes possuem a capacidade de dividir-se em todos os tecidos do corpo humano. Aqui é onde são encontradas as células multipotentes do cérebro, do qual é retirado o neurônio. Do coração é retirado o músculo e da medula óssea é retirada as células do sangue. E aqui estarei falando sobre a maquete. Aqui é o óvulo, o núcleo, aqui sendo fecundado aqui. Aqui está o espermatozoide. O espermatozoide, o núcleo e o óvulo. Aqui já é o núcleo começando a dividir-se já. Então, depois de fecundado, o óvulo se divide, é isso? Se divide. E após 5 a 6 dias da fecundação, forma-se o blastocitos, a qual ele possui células-tronco, totalmente cheio de células-tronco, do qual é retirado uma célula-tronco, a qual é utilizada para injetar-se ao sangue, onde ela irá se locomover até que ela chegue ao local onde está se necessitando dessa célula. Pois é, professor Geraldo Meu. Os meninos foram bem na explicação? Foram muito bem, a conceituação está correta, né? As células-tronco, tanto na classificação, são as células embrionárias, as células de cordão umbilical e as células-tronco de adulto. Quer dizer, nós encontramos células-tronco nesses 3 locais. No embrião, na fase bem inicial do embrião, como foi dito ali, até ele ter mais ou menos 100, 120 células, todas as células nós dissemos que são células-tronco pluripotenciais. Então, essas células ainda, até o ser vivo, o homem. Agora, professor Meu, as células-tronco são conhecidas da ciência desde a década de 60, como nós falamos um pouquinho. Já sabemos, né, isolá-las, separá-las, sabemos classificá-las, as finalidades. Hoje, se nós formos, como é que nós consideraríamos a estágio das pesquisas com célula-tronco? Até que momento nós vamos ter elas na aplicação do dia a dia das pessoas? Hoje, em termos de utilização prática, nós estamos utilizando células-tronco de adulto. Quer dizer, as células-tronco de adulto, extraído principalmente da medula óssea, são as células sobre as quais a gente tem melhores informações e são as células que hoje estão sendo utilizadas em tratamentos, na verdade, tratamentos de doenças do coração. Inclusive aqui em Vitória, por exemplo, nós temos algumas pessoas que foram tratadas com esse tipo de células. E diabetes, por exemplo, está se fazendo tratamento de diabetes do tipo 1, crianças com diabetes tipo 1, com esse tipo de célula-tronco obtida da medula óssea de adulto. Por enquanto, não existe nenhum uso ainda terapêutico das células-tronco embrionárias, mas as células-tronco embrionárias, o estudo delas é importante, porque são nessas células que nós vamos ter que descobrir
quais são os sinais que uma célula usa para se diferenciar aquilo que você quer. Por exemplo, vamos colocar aqui uma hipótese. Se eu quero tratar, por exemplo, um indivíduo que tem doença de Parkinson. Doença de Parkinson é uma doença do sistema nervoso, em que o indivíduo perde neurônios, células nervosas de um determinado núcleo, de uma determinada região do cérebro. Então, existe a possibilidade que no futuro, essas células que morreram ou que estejam morrendo, nós coloquemos células-tronco novas ali. Isso já existe terapias experimentais com animais, não com seres humanos. Aqui nesse caso, nós estamos vendo uma fase da pesquisa, isso que eu queria falar com o senhor, são 3, na verdade, fases de pesquisa. Tem uma pesquisa in vitro, a pré-clínica e a clínica. Qual é a diferença de uma e de outra, professor? As pesquisas in vitro é quando você trabalha só com células in vitro, ou seja, em tubos de ensaio. Você não lida, na verdade, com animais. Aqui é um tipo de pesquisa que a gente diz que é uma pesquisa pré-clínica, que você usa um animal, você induz ou o animal tem uma doença espontânea, ou você induz uma doença. No caso, por exemplo, nós produzimos artificialmente um infarto no rato para poder padronizar uma técnica de uso em seres humanos. Então, essa pesquisa é chamada pré-clínica, ou seja, ela está ainda na fase de experimentação em animais, porque você tem mais liberdade e você também precisa padronizar técnicas e ver, em última análise, se essas terapias, por exemplo, não vão produzir mais mal num animal do que bem. Quer dizer, nenhuma terapia ela é testada em seres humanos quando, por exemplo, ela não produz resultado em animais. Tá? Uma condição essencial para que você possa levar uma pesquisa para seres humanos é que ela demonstre efetividade nos chamados modelos animais. Então, a fase chamada pré-clínica da pesquisa é muito importante e se desenvolve em laboratórios de pesquisa. Nós aqui, na nossa pós-graduação em Fisiologia, por exemplo, nós constituímos um grande núcleo de pesquisas pré-clínicas, tá? Em animais de experimentação. O que dá certo aqui, o que tem possibilidade de dar certo aqui, também tem possibilidade de ser replicado nos seres humanos. Já é a fase clínica. Fase clínica, então, eu vou passar aqui só... Professor, me voltando aqui ao diagrama, aqui nós temos o animal cobaia, não é isso? O camundongo. Logo em seguida ele já é retirado uma parte do fêmur. Isso, é retirado o osso, a medula óssea é retirada no caso do homem, é dos ossos da bacia. Mas nos animais muito pequenos, você tem muita dificuldade de ter acesso às células na bacia. Então, você tira do fêmur e depois você faz todo o processo de separação. São várias etapas de processamento da medula, porque quando você aspira a medula óssea, você tem ali muitos tipos diferentes de células. Você coleta, em geral, no lugar onde você tem mais células-tronco. No caso do homem, o local onde você tem maior quantidade de células-tronco e é mais fácil de coletar são dos ossos da bacia. Não é um processo difícil de você coletar. Perfeito. Vamos voltando à nossa sequência. Retirado a célula-tronco, já vai ser aplicado, fazendo a aplicação. Isso, depois aqui nós temos uma imagem de uma aplicação em um animal, né? Com o animal está com o tórax aberto, e a célula é aplicada diretamente no coração, numa região que está próxima à região infartada. No caso de um ser humano, professor Milton? De um ser humano, utiliza-se uma outra metodologia. Se faz, em um dos tipos de pesquisa, que inclusive nós fizemos aqui em Vitória, a injeção é feita sem abrir o tórax. Introduz-se um catéter por uma veia, e através desse catéter, o catéter é um pequeno tubo, você vai até o coração e consegue injetar no coração, como nós podemos ver aqui. Por dentro do coração, você faz a injeção exatamente como se estivesse injetando. Você injeta um líquido que contém as células ali, como uma injeção num músculo. Ou também você pode injetar dentro dos vasos sanguíneos que nutrem o coração, dentro das coronárias. Bom, gente, nós vamos suspender um pouco o nosso bate-papo com o professor Mil, ele que coordena, né, o núcleo de pesquisas com células-tronco aqui da UFES. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com mais novidades.